Olá, eu sou Maeve Loureiro e sejam bem-vindos a mais um Momento Empreendedor com ele, o nosso querido empreendedor de sucesso, Leocádio Lopes. Seja bem-vindo, Leocádio, de novo. Obrigado, Maeve. Estamos aqui pela segunda vez, né, no Estúdio Inspiração. E hoje para falar um pouco mais de negócios, né, sobre empreendedorismo, como nós começamos, como foi essa nossa jornada, que já dura 23 anos aí, e discutir um pouco sobre o começo, como é, o que fazer, e dar dicas, né, para quem está querendo começar no mundo dos negócios aí, das vendas. Maravilha, vamos desvendar aí o mundo das vendas. A gente sabe que tem muita gente que ouve aí, né, falar dos vendedores e as pessoas acreditam que venda é só você chegar ali, vender e fechar o contrato, né? Mas ninguém entende que, na verdade, todos nós somos vendedores, né? É Porque verdade. se você não souber vender seu peixe, meu amigo, você perde para o mercado. É. E o Leocádio vai dar para a gente hoje várias dicas importantíssimas sobre isso, né, Leocádio? Maeve, eu digo sempre que eu gosto de ser chamado de vendedor. Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? Não, eu não sou empresário, eu sou vendedor. Eu sempre falo isso. Vendas é uma profissão belíssima. Ela está marcada hoje, e eu acho que no momento que a gente vive, no cenário que a gente vive, de forma assim muito forte hoje, né? Então você vê as pessoas assim mais bem-sucedidas hoje do mercado, de alguma forma eles têm algum produto que eles trabalham vendendo. Né? Eles estão no e-commerce ou no business corporativo, mas a venda ela está assim atrelada a tudo isso. Então vendas realmente é algo mágico, é algo assim que você tem que saber fazer. Não é qualquer pessoa também que vai ter o sucesso com vendas. Isso tem que ficar bem claro assim, sabe? Vendas você também precisa de um preparo, você precisa estudar, você precisa se preparar para poder você também se tornar um profissional conceituado no mercado, né? Exatamente, concordo plenamente. Hoje em dia você vê a internet, né? Todas as pessoas estão vendendo conteúdo. Ah, eu sou criador de conteúdo. Você é criador de conteúdo, mas se você não souber o que está vendendo, a mensagem ali desse conteúdo, né? Você não tem entrega ali nas redes sociais. Eu queria saber, Leocádio, como é que foi que você decidiu começar nesse empreendimento de vender, de começar a entregar o seu trabalho para as pessoas? Eu comecei muito cedo nas vendas, eu tinha 19 anos, mais ou menos, 19 para 20 anos. Eu comecei como preposto. Preposto é um termo que a gente usa, aquele que é um funcionário de um representante comercial. Comecei trabalhando com embalagens, no segmento de embalagens, o qual eu estou até hoje, né? E fui para São Paulo, após eu me achar como vendedor, me apaixonar pela profissão. Fui para São Paulo, para as feiras, que existem feiras em São Paulo, como a Fispal, APAS. Fui atrás de melhoras, de conhecer novos produtos, de conhecer novas marcas. E de lá eu dei seguimento à profissão. Me tornei representante comercial, né? Fui atrás de indústrias para representar em Manaus, e isso já tem 23 anos que a gente trabalha dessa forma. Que maravilha, olha, tem chão aí, É, né? já Ele tem. contou de forma resumida, Bem mas imagina os resumida. processos que você deve ter enfrentado, né? Muitos processos. E é justamente essa pergunta que eu quero emendar, assim, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse mercado que você atua? Assim, aqui falando, né, de projeção Manaus mesmo, Amazonas. A primeira dificuldade foi a minha. A minha dificuldade de me aceitar como esse profissional. Que naquela época, eu até falei da outra vez que eu estive aqui, eu fazendo faculdade, né, eu tinha 20 anos, mais ou menos, 19 para 20 anos, falava idioma e não me achava, não me via como vendedor. A, a minha visão era que o vendedor era aquela pessoa que não tinha dado certo como profissional e foi ser vendedor porque era só o que tinha para ele. Me enganei totalmente, né? Porque hoje e isso eu aprendi durante minha caminhada toda. O vendedor ele é aquele profissional que ele tem que ser mais preparado do que o profissional que vai comprar dele. Ele tem que saber de vários assuntos para conversar, para explicar. Ele tem que realmente ser um profissional preparado, porque senão ele não se destaca. Ele acaba sendo mais um no meio de tantos profissionais, né?
Exatamente, até porque hoje em dia muita gente ainda não entende que o marketing ele é uma venda, né? Isso. Então, se você, por exemplo, quer ser um vendedor, alguma coisa, você não tem um cuidado com a sua aparência, cuidado com você mesmo, né? Um cuidado com os assuntos que você debate, realmente você não tem ali conteúdo para E, oferecer, né? e hoje, no momento que a gente vive, da internet está assim na palma da mão, literalmente, né? Está tudo assim muito acessível para a gente. Você também tem que saber e tem que ter um cuidado o que você está consumindo. Porque ainda tem muita gente vendendo algo que ela só ouviu falar, né? Eu sempre falo assim um ditado que eu gosto de usar, que você só pode aceitar, Maeve, crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa. Eu vou até repetir, você só pode aceitar crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa. Porque quem não tem histórico, quem não tem passado, quem não tem uma trajetória, é muito simples ele vir para uma internet e ensinar algo do que ele só ouviu falar. Então, assim, até para você absorver conteúdo, você tem que saber o que você está absorvendo. Porque senão você fica só numa teoria, né? Você tem que entender da prática também. Exatamente, concordo plenamente. Eu queria saber com quanto tempo, assim, depois você começou muito jovem, né? Sim, 19 para 20 anos. Aí eu gostaria de saber como é que a gente falou das dificuldades, né? Como é que foi para você, em que momento, com quanto tempo você conseguiu chegar no processo de começar a ver os seus resultados? Maeve, assim, quando eu comecei, eu trabalhava a pé em Manaus. Então, eu saía da Cidade Nova, que era o meu bairro, com 2 vale-transporte, mais ou menos, que era só um para ir e outro para voltar. Parava nessa Djalma Batista. O primeiro cliente que eu atendi ali, que é meu amigo até hoje, meu amicíssimo, era a Pedrosa Distribuidora, que era do César Pedrosa. E lá visitava ele, falava sobre os produtos e fazia toda a minha praça, que a gente chamava praça, são os clientes, a pé. Então eu subia de João Batista, ia para a Loja da Borracha, antiga Loja da Borracha, aí depois Maxipel da Amazônia, na Emília Moreira, RPV, tudo a pé, Praça 14. Depois Raiz, Centro, Alvorada, Compensa, visitando os clientes, todos a pé. Porque a gente não tinha como se locomover. Era um começo, todo começo é muito difícil, né? Então, assim, foi assim uma jornada que muitas vezes nesse sol de Manaus a gente pensava assim em desistir, né? Mas sempre, eu digo sempre assim que é nas dificuldades que a gente aprende, né? E eu sabia que algo tinha de melhor para mim ali. Eu só tinha que procurar. Eu não podia desistir. Então esse processo demorou mais ou menos uns 2 anos para eu me encontrar realmente como profissional de vendas, como vendedor, para abraçar a profissão, para eu começar a ver resultados. Então, com os meus 19, 20, 21 anos, eu já peguei o primeiro avião e fui para São Paulo numa feira, que eu disse, bom, é isso que eu quero ser, é o que eu quero trabalhar, é com vendas, então agora eu vou procurar me aprimorar, eu vou procurar conhecer mais. Então existe uma feira que até hoje existe chamada FISPAL, né? Eu fui para essa feira, consegui a passagem com um amigo, ele tirou no cartão para mim, parcelou em 12 vezes, e eu fui para lá, para a feira. Fui bater de stand por stand, me apresentando. E era muito engraçado que eu chegava nos estandes e os diretores, os gerentes, né, diziam, você é da onde? Eu digo, sou de Manaus. Você tem escritório montado? Eu digo, não, não tenho. Você tem carro? Não, não tenho. Mas como é que você quer ser um representante comercial? Eu disse, mas eu tenho algo de melhor, eu tenho vendas. Eu conheço os clientes. Se você me pegar a listagem de cliente, eu digo quem é o cliente, o dia que ele compra, o potencial dele. E isso me facilitou, me abriu as portas, né? Então, assim, uma dica de vendas é você conhecer o seu cliente, você saber o potencial do seu cliente, né? Então, aquilo ali me abriu portas e me facilitou fechar os contratos com as empresas que eu mantenho até hoje. 20, 23 anos que a gente trabalha e representa eles em Manaus. Caramba, que história aí, Resumida, trajetória, bem resumida, né? resumida. Mas só de andar, tudo isso que você andava É, sob esse sol, Manauara todo começo é assim, né? Eu acho que todo Sim. começo é difícil, tem os degraus, tem as histórias. A gente não pode desistir, né?
Eu acho assim, eu sempre falo, Maeve, que a jornada da gente ela está alicerçada num tripé, né? Nesse tripé tem o foco, você não pode perder o foco do que você quer, de onde você quer chegar, né? A fé, que tudo vai dar certo, é uma fé inabalável, a sua fé ela tem que ser inabalável em Deus, que é Ele que nos dá força, nos sustenta, né? E a coragem de vencer, de passar os desafios, os obstáculos e saber que dias melhores virão. A gente não pode desistir nos primeiros obstáculos. A gente tem que saber que todo começo é assim. Mas que hoje, com 23 anos passados, você pode olhar para trás e contemplar um trabalho bem feito e colher o que você plantou lá atrás. É assim que funciona. Sensacional, tá vendo, né, gente? Ouçam a voz da experiência. E é justamente por essa experiência que eu quero saber. Quais são as estratégias que você usou, que você considera assim, estratégias que você pode, com toda a certeza, dizer, olha, se você seguir estratégias assim, na sua rotina, no seu cotidiano, você citou uma, por exemplo, conhecer o seu cliente, você tinha organizado ali, Sim, né? sim. A data que o cliente comprava, Isso, o potencial dele de compra, né? isso. Então a gente vê que muitas pessoas acham que é só chegar aí, falar com o cliente e vender. Precisa de toda uma estratégia, né? Precisa. Então, assim, quais eram as principais estratégias que você usava na sua rotina? Uma dica de vendas é o seguinte, eu sempre falo isso. Visita mais visita é igual pedido. Visita mais visita é igual pedido. Se você visita teu cliente com frequência, você sabe o dia que ele atende, uma hora vai dar certo, né? Ele vai acabar te dando assim uma oportunidade, até pela sua insistência. Mas insistir sem ser chato, né? Você tem que ser insistente, batendo a porta, sempre dizendo: olha, eu estou aqui. Não esquece de mim, eu tenho um produto para te ofertar, para te oferecer, eu tenho um preço, tenho qualidade, tenho um bom atendimento, e ele vai te dar oportunidade. Então, a chave disso, primeiro, é você conhecer o teu cliente. Segundo, visita mais visita é igual pedido. Então, se você quer ter retorno em vendas, você tem que ter uma rotina de visitas. Você tem que saber aquele cliente que atende na terça, na quarta, na quinta. A primeira vez que eu vim aqui, eu falei que eu não atendo cliente em 2 dias da semana, a não ser que ele me chame, que é segunda, que é o dia, eu até deixei essa dica aqui para ele no nosso bate-papo, que segunda-feira é o dia que o cliente ele quer fazer a programação dele da semana, ele quer colocar a casa em ordem. Ele pegou o faturamento dele de sexta, sábado e domingo, ele tem que ver o estoque dele, contas a pagar. Então, eu aprendi que segunda-feira é do cliente, né? É para colocar a casa em ordem, ele não quer comprar nada. Então, a não ser que ele te chame para uma negociação, aí você vai. E na sexta-feira? Sexta-feira é um dia assim que tu pode atender o cliente até meio-dia. Depois, à tarde, sextou para o cliente, acabou, ele tem que faturar. Ele tem que vender tua mercadoria. Então, sexta, sábado e domingo foi feito para o cliente vender o produto dele. Então, você não deve bater na porta dele, que é o final de semana que ele vai lucrar. Então, ele quer saber de vender, ele não quer saber de comprar nada. Então, são algumas dicas, são algumas estratégias que você usa para que a sua venda aconteça, né? Para que o seu negócio aconteça. E eu estou falando de algo como representante comercial, aquele que vai até o cliente, né? As ferramentas hoje elas nos possibilitam ter um call center, como nós temos hoje na Leoplast, que o cliente recebe a ligação. Nós não atendemos só Manaus hoje, né? Nossa estrutura hoje ela atende toda a região norte. Só que o cara a cara, a visita, o olho no olho, ainda faz a diferença. Você chegar com o cliente, estar sentado com ele aqui e negociar um pedido, ainda tem o seu charme, né? Tem o seu peso, tudo isso. Eu imagino. Nada como o olho no olho, O né? olho no Para a olho. gente conseguir identificar o Sim. cliente, né? Conversar, entender as dores do cliente ali. E para você que é, né, um especialista nessa área, eu queria saber quais são as principais características de um vendedor de alta performance. Eu não me considero assim um especialista. Eu me considero um vendedor, alguém que quer somar. Quando eu me predisponho a vir para contar a história, eu quero que as outras pessoas se inspirem
que elas vejam a possibilidade que elas estão hoje numa geografia, que elas estão vivendo uma geografia, mas que aquela geografia dela pode ser mudada, né? Através da perseverança, da persistência, da força de vontade, entendeu? Que é assim que a gente conseguiu galgar degraus e subir de forma paulatina, né? Então, as dicas que a gente pode dar para aquelas pessoas é que não pode desistir, tem que acreditar, né? Tem que perseverar mesmo, que aí as coisas vão acontecer. Olha, gente, eu que dei o título logo de especialista, porque, olha, para a pessoa que tem 23 anos aí, começou caminhando, indo nos seus clientes a pé, sob o sol manauara, que vocês sabem que não é 40 graus, fácil. 40 graus todos os dias, né? Nossa Senhora. Hoje tá bom. O tanto que ele andou, se a gente for somar em quilometragem aqui, ele já provavelmente já foi 2 vezes ou 3, ou mais, né? Em São Paulo andando e voltando. A gente tem muita história lá de trás, a gente tem muita história mesmo para contar. Assim que eu faço questão de pontuar, Maeve, eu faço questão de falar, de comentar, porque as pessoas hoje elas podem ver a vida que a gente leva hoje, as viagens que a gente faz, tanto de negócios, né? Quanto a passeio, quanto nossas viagens também espirituais, da igreja, as nossas missões. A gente está recém-chegado da África agora, que a gente foi fazer um projeto missionário. E as pessoas acham que é muito fácil, ou podem achar que é muito fácil. Então, eu faço questão de comentar, de falar isso, para a pessoa ver que atrás disso tudo existe um trabalho, né? Existe algo que foi assim criado e trabalhado continuamente, né? Nada foi da noite para o dia, nada acontece assim, nada. O que vem fácil, vai fácil, né? Então, assim, você plantar, você trabalhar, não tem como ser diferente, gente. Chega uma hora que você vai colher aquilo que você planta. Né? Então, é isso. Vendas é isso. É você plantar, é você estar no seu cliente ali presente, é você não desistir. Por que eu sempre falo isso? Na persistência, na perseverança e não desistir. Porque vendedor é aquele que está ali insistindo. Existe uma brincadeira que a gente sempre comenta, o seguinte. Chegou no céu, né? O cidadão, ele faleceu, foi para o céu. Aí chegou na porta São Pedro lá para ele. Qual é a sua profissão? Sou médico. Ah, pode entrar. E você, advogado? Pode entrar. E você? Ah, eu trabalho no podcast Inspiração. Pode entrar. E você, vendedor? Espera um pouquinho para não perder o costume. Fica aí um pouquinho esperando. Vendedor é assim, ele espera. Ele não pode. Onde ele chega, ele tem aquele chá de cadeira. É aquela espera constante e contínua. Então, assim, quando eu falo da persistência, da perseverança, é você saber o time, é você saber aguardar, é você saber chegar no cliente e sair. Né? Algumas etiquetas de venda também que você tem que saber para você não se tornar aquele vendedor que a gente costuma dizer que é inconveniente. Você não pode, você está ali para vender. Né? Você está ali para encantar o cliente. Você está ali para levar a marca da tua indústria, da tua empresa, da tua distribuidora. Então, você tem que ser o mais agradável possível. Né? Você tem que ter isso como sua marca. Saber a hora de entrar, saber a hora de sair, saber a hora de falar, o que falar. Né? Para você, quando a pessoa lembrar de você, lembrar do seu produto, poxa, liga lá para o Leocádio, que gente boa, legal, chama ele aí para bater um papo com a gente. Vendas é isso, é você encantar o cliente. Exatamente, concordo plenamente, porque você precisa primeiro sentir o cliente, né? Eu acho que, acima de tudo, um bom vendedor, o vendedor, como eu já disse no começo, né? Na minha opinião, e o Leocádio também reforçou esse assunto, que o vendedor somos todos nós, entendeu? Você está vendendo, você está se vendendo o tempo todo. Vendendo sua imagem, vendendo seu trabalho, vendendo ali a sua expertise. O seu tempo, né? O seu tempo, sobretudo, né? Porque tempo é dinheiro, né, gente? É por isso que você tem que ter, assim, metas muito claras. Você tem que ser objetivo no que você quer, né? É como você falou.
vendas hoje ela está em todo segmento. Um advogado é um vendedor? É um vendedor. Um médico é um vendedor? É um vendedor. Né? Um cirurgião plástico é um vendedor? É um vendedor. Então, tudo é vendas, tudo é comércio. Né? Você só tem que saber se posicionar e se encontrar no mercado. Quem é você? Qual é o público que eu quero atender? Eu quero atender o público A ou eu quero atender o público AA? Qual é a classe que eu vou atender? A B, a C? Então, você tem que saber quem você é no meio disso tudo. Onde é que o teu produto se encaixa no meio disso tudo? Aí você monta a sua estratégia, porque tudo tem que ter estratégia, né? Tudo tem que ter estudo, para você não sair atirando para todo lado. Sim. Né? Hoje você pode sim, como eu sempre falo, ser bem-sucedido como vendedor. Você pode ter orgulho, como eu tenho orgulho de dizer, eu sou um vendedor. Né? Gosto da minha profissão, amo minha profissão, me encontrei com vendas, e você pode sim ser bem-sucedido. Só que, se você não for preparado e não procurar se preparar, você também pode ser um profissional mediano, como tantos que tem no mercado. Sim. Né? Aí vai de você se encontrar e saber o que realmente você quer do mercado, o que você quer como profissional, o que te atende, né? Se um salário, se 2 salários, se 3 salários, ou o infinito e além te atende, aí vai de você, né? É isso. Você pode se conformar, né, Não, não Leocádio? pode, não Se pode. você tivesse conformado lá atrás a ficar, né? Parado, Não né? estaria hoje aí atendendo, ó. Já está atendendo, ó, por isso que eu falei especialista naquele momento, porque já está atendendo, né, toda a região norte. Hoje a gente atende toda a região norte, já tem uns 7 anos mais ou menos, que a nossa empresa ela não atende só Manaus. Nós atendemos de Boa Vista, Roraima, Macapá, Porto Velho, Acre, né? Estamos começando em Belém também. Então, assim, hoje a gente pode dizer que a gente atende toda a região norte. A nossa empresa especializada, a Leoplast, hoje ela é especializada em uso e consumo. Embalagens de uso e consumo. É tudo aquilo que a operação logística, a operação de varejo ou a operação industrial utiliza para rodar a operação dela. É a sacola de frente de caixa do supermercado, nós que fornecemos. É a bandeja de isopor para embalar os frios, filme PVC, os sacos FLV, fruta, legumes e verduras. Quando você vai no supermercado, coloca as frutas naquele saquinho, somos nós que fornecemos. Quando você vai para a indústria, o filme Stretch que embala, somos nós que fornecemos. O filme das enfardadeiras, das empacotadoras, somos nós que fornecemos. Né? Os sacos para lixo, então tem um leque de produtos que a Leoplast trabalha e representa. Né? Então, o nosso foco não é vender aquilo que o comerciante vai colocar na gôndola dele para revender. Não. Nós trabalhamos com uso e consumo. É tudo aquilo que ele utiliza para rodar a operação dele. Sem aquele produto, ele não atende o cliente dele. Ele não abre a loja dele. Então, a nossa empresa ela é focada nisso. Então, a gente se encontrou, a gente viu um nicho de mercado lá atrás. É por isso que eu digo a importância de você estudar o mercado e saber, né, o que o mercado quer, o que ele consome. Lá atrás, eu vi que eu não queria trabalhar com produtos que ia para a gôndola, para ser revendidos, né, de comercialização normal. Eu disse, não, eu tenho que encontrar um diferencial. E foi quando eu encontrei o uso e consumo e me especializei nele. E a gente está até hoje fidelizando os clientes, aumentando cada vez mais. Nossa projeção de crescimento até dezembro de 2023, com toda essa mudança de cenário político e econômico, mas nós vamos crescer ainda. Em vendas, em clientes, em toneladas negociadas, a nossa projeção diz que nós vamos crescer. Caramba, e vai crescer sim, porque de fato pegou ali oferta e demanda, né, bem no seu, na sua raiz ali, porque ele vai precisar daquilo a todo momento se ele quiser continuar atendendo o cliente dele. E né? Temos concorrentes, temos muitos concorrentes. Eu, quando comecei, não tinha o tanto de indústrias do meu segmento como tem em Manaus hoje. Só a indústria que concorre conosco em Manaus, existem mais de 18 do segmento de embalagens. Caramba. Mas nós ainda conseguimos trazer da nossa indústria do Paraná, de São Paulo, né?
de Minas produtos para ser competitivo aqui no mercado de Manaus. Mesmo assim, a gente consegue. Por quê? Porque tem todo um trabalho por trás, né? Da marca, do conceito da marca, o trabalho que o cliente ele confia que ele te comprando você não vai deixar ele na mão, né? Ele sabe que negociando com você ele vai ter um preço mais acessível. Então, tudo isso faz parte do trabalho que a gente desenvolve há 2 décadas já e pouco, né? Caramba, é bastante tempo mesmo. E assim, concorrência a gente tem o tempo todo, Tem, né? sim, sim. O grande E é bom, trunfo concorrente é bom, o grande né? trunfo é o diferencial, né? Sim, Concorrente é bom para você se manter ali, né? Sempre evoluindo. e eu sempre digo, concorrente só é bom perto do outro. É por isso que existem os shoppings, né? Concentra todo mundo ali e aí vai de você fazer a sua diferença para você se sobressair. Exatamente. Como tudo nessa vida, né, Leocádio? É, A gente tem que ter ali um tchan a mais, uma coisa a mais, senão não acontece. senão a gente vira aí o mais do mesmo. Não pode, né? Isso mesmo. Eu gostaria de saber, assim, qual que estratégia que você usava, por exemplo, ali, a gente sabe, vai chegando o final do mês, né? Sim. Quem trabalha exatamente com faturamento, que tem vendas, todas as empresas têm, né? Mas a pessoa que está ali precisando bater a sua meta, qual aquela dica principal assim que você dá? Olha, eu vou te ajudar com isso. Você me fez lembrar de uma situação agora. Quando chegava assim nos últimos 10 dias para fechar o mês, eu ligava para o meu gerente, para o meu diretor comercial da indústria e disse, olha, me ajuda, eu preciso bater minha meta. Eu sempre tinha bônus, a gente não pode perder os bônus que tem em vendas, né? Quando a gente bate as metas, eu digo, me ajuda. Eu preciso fechar esse volume e eu quero que você me arrume uma campanha, um preço diferenciado, uma bonificação para o cliente. E eles sempre me atendiam. Sempre tive parceiros assim muito bons, né, que entendiam a nossa necessidade do mercado. E a estratégia que a gente usava era essa. A gente primeiro falava com a indústria, se armava, né, pegava um a mais para o cliente, pegava um bônus, pegava uma bonificação para ele, pegava um preço diferenciado, aí ia para o mercado. Olha, o teu preço é X, mas se você fechar agora, final do mês agora, a gente embarcar mais um container para você, eu consigo Y para você e mais uma bonificação. Então, a nossa estratégia era essa. A gente sempre ir para o cliente, fechamento de mês, você quer bater sua meta, vai para o teu cliente oferecendo um algo a mais para ele. Ou uma bonificação, ou uma campanha para a equipe de vendas dele, com uma premiação, que aí é inevitável o fechamento. É inevitável você consolidar a venda. Maravilha. Né? São estratégias que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, não tem como ser diferente. E é importante manter o relacionamento também, né? Como é que você mantinha seu pós-venda ali? Porque vender só uma vez e aparecer só quando quer bater meta também não funciona muito bem, né, Leocádio? Vendas é relacionamento, você falou tudo. O teu network ele tem que ser trabalhado assim diariamente. Ele tem que ser trabalhado semanalmente. Você não pode ser um vendedor político. Sabe como é um vendedor político? É aquele que vai vender e só aparece de novo na hora que vai vender novamente. Sim. Qualquer semelhança de 4 em 4 anos, você já sabe, né? Então, assim, o vendedor ele tem que ter o network dele muito ativo. Muito ativo, né? Para isso existem os almoços, os cafés, os encontros corporativos, a reunião com a equipe de vendas daquele distribuidor ou daquela empresa que você fecha negócio, que você tem parceria. Você não pode ser aquela pessoa que cai de paraquedas, né? Porque senão o cliente ele te enxerga como alguém que só quer ir vender. Sim. Ele não te enxerga como um parceiro. E a partir do momento que o teu cliente não te enxerga como parceiro, ele vai te tratar como qualquer um outro. Né? Então, você tem que estar ali sempre. O network para o vendedor é uma ferramenta de vendas. Né? A relação, a rede de contatos dele é algo que ele tem que manter ativo. Seja com bom dia, mas também não seja aquela pessoa que manda bom dia todo dia. Manda figurinha todo dia. Você se torna chato. Né? Não é legal. Grupos de transmissão também é aquela pessoa que manda assim várias coisas da mesma coisa para todo mundo.
Não, você tem que saber que aquele seu cliente é diferente dos outros. Trate cada um com as suas peculiaridades. Cada cliente tem as suas peculiaridades. Então, trate eles de forma diferente. É isso que você tem que levar. O teu network ele tem que ser trabalhado todos os dias, né? Sem network, você não vende. Eu digo sempre o seguinte: relacionamentos são pontes. Relacionamentos são pontes. E quem constrói pontes nunca fica ilhado. Olha. Né? Quem constrói pontes nunca fica ilhado. O vendedor, o empreendedor, aquele cara que trabalha com vendas, que ele está mantendo a ponte dele ativo, a rede de relacionamento dele ativo, ele nunca vai ficar ilhado. Ele nunca vai ficar sozinho. Ele nunca vai ficar com um produto encalhado na gôndola dele, na indústria dele. Ele sempre vai ter como mandar para alguém aquele produto. Por quê? Porque ele tem uma rede de relacionamento que beneficia ele. São os chamados parceiros comerciais, né? Quando você atinge os parceiros comerciais, você galga mais um degrau. Você deixa de ter o cliente, você passa a ter o parceiro comercial. E quando é que você tem o estalo disso? É quando o cliente começa a te chamar pelo nome. Sabia que até meus 18, 19 anos eu não gostava do meu nome? Jura? Não gostava. Leocádio. Leocádio, para mim, era bullying. Na escola, era algo assim que eu não gostava. Mas quando eu comecei a trabalhar com vendas, o meu nome foi um diferencial. Porque o cliente não esquece. Ele te marca. E você tem a certeza que o cliente virou teu parceiro e deixou só de ser cliente, é quando ele começa a te chamar pelo nome. É quando ele pega o telefone e te liga: Leocádio, você tem produto, esse produto tal, esse produto X. Quando o cliente começa a te chamar pelo nome, você tem certeza, bingo, eu estou com minha parceria consolidada. Que legal. Né? Não é à toa que o Starbucks, até hoje, quando você vai pedir um café, quando a gente está em São Paulo, em outras partes do mundo, Sim. ele coloca teu nome lá. Isso é um poderoso marketing, né? É o Colocar o nosso marketing, nome. entendeu? É te chamar pelo nome, que você quebra muita barreira ali, você desarma, né? Então, a dica é essa. Você quer saber se você tem um cliente ou tem um parceiro? Ele te chama pelo teu nome? Ele lembra do teu nome? É isso. Isso é importantíssimo para todos os relacionamentos, né? Todos. Eu tenho uns amigos que eles, assim, na verdade, todos os meus amigos começaram a notar uma diferença no que eu faço toda vez que eu chegava em um lugar para comer, para tomar um drink, alguma coisa. O garçom chegava, eu pedia o meu. Ele fazia ali, perguntava o que eu queria. E aí, depois de eu falar tudo o que eu queria, eu falava assim: desculpa, qual é o seu nome? Aí ele me falava o nome dele. E assim, eu noto que todos. É unânime. Todos olham com uma certa. Independente do lugar mais chique até o lugarzinho mais simples. Se você pergunta o nome do garçom, ele leva um espanto, porque não é corriqueiro, né? Não é. E a gente sabe que o nome da gente é muito importante, ser chamado pelo nosso nome. Maeve, eu não sei se você sabe, no meio dessa nossa trajetória toda, a Leoplast sempre foi o nosso pilar, nosso alicerce principal. Mas a gente teve já vários negócios, como, por exemplo, restaurante. Nós já tivemos 3 restaurantes em Manaus. Que legal. Né? Então, quando você fala do garçom, do nome do garçom, isso, eu dava treinamento para eles, é algo assim que eu sei muito bem do que você está falando. Porque, assim, o teu garçom, ele é a porta de entrada do teu negócio ali. É quem faz a ligação da tua casa com o cliente. Sim. Então, se ele está mal-humorado, se ele está bem-humorado, se ele atende bem, se ele atende mal, não é o garçom, vai ser a tua casa, vai ser o teu restaurante que vai ficar marcado. Né? Exatamente. Então, você quebrar esse gelo com o garçom, por exemplo, você tem um atendimento perfeito a noite toda, o dia todo, no teu almoço, no teu jantar. Isso É uma estratégia assim. Aí a gente volta naquilo que a gente falou ainda agora, o nome. Né? Ele te abre portas. Você chamar alguém pelo nome, você ser lembrado pelo seu nome, isso já te dá, assim, meio caminho andado. Exatamente. Olha, então já peguem essa dica, viu, gente? Você que está iniciando aí no ramo de vendas, você empresário, né, que está aí com a sua equipe de vendas, não está dando muito resultado,
esses pequenos detalhes, eles fazem muita diferença, né? Muita, O relacionamento ali com o seu cliente, até que você galgue aí, né, esse novo degrau e tenha a parceria firmada. A partir do momento que ele vai entender que você está sempre ali, procurando as dores dele, né? Saber Isso. o que está acontecendo e ser chamado pelo nome. Eu acho muito legal esse relacionamento e essas dicas É que você está válido, né, para dando, quem né? trabalha com vendas, isso é muito Muito válido, né? válido, Muito muito mesmo. importante. E entrando nessa coisa do relacionamento, a gente está falando aqui, né, de várias dicas e tudo, e a gente está colocando o nosso cliente ali como o nosso Vossa Excelência o cliente. Vossa É Excelência o Vossa Excelência cliente, o cliente. exatamente. Agora eu quero saber quando é que a Vossa Excelência o cliente, se já teve algum momento assim que você precisou cobrar. Como é que você daria a dica de fazer essa conversa na parte É, da cobrança, do a- a- pagamento, do fechamento? e aí, assim, a gente também tem que saber que, como profissional, nós também temos que saber nos posicionar. É Vossa Excelência o cliente? Sim, claro. Ele tem razão? Sempre ele vai ter razão. Mas ele tem que entender que ele está lidando com um profissional também. Então, que ele tem que respeitar, né, que ele tem que ser também profissional, né? Então, assim, você tem que saber os limites, que você pode ir, onde você pode ir, de que forma você pode ir. Então, até para cobrar o teu cliente, é bom que você saia de cena. Porque o vendedor, ele está ali para vender. Ele está ali para fechar negócios. É para isso que nós temos uma estrutura por trás, um administrativo por trás, que trata da parte financeira. Né? Sim, isso é Então, legal. assim, às vezes o cliente ele passa por situações, né, que são adversas à vontade dele, mas não cabe a você se indispor com o teu cliente. A não ser que seja um caso extremo, que você precise realmente ir e falar, conversar, mas em todo caso, todavia, é melhor que você tenha a sua parte administrativa, o seu financeiro, que cuide dessas peculiaridades, dessas particularidades. Sim. Porque eu digo sempre, o vendedor, ele sabe vender, ele não sabe cobrar. Então, é isso. Isso também faz parte do relacionamento de vendas, né? Como representante comercial, como gestor de empresa. É bom que você faça essa diferenciação, né? Cada caso é um caso e ser tratado pelos setores, pelos departamentos da sua empresa, né? Logística é na logística, vendas é no comercial, cobrança é no financeiro. Então, se você entender isso, você não vai se indispor com o seu cliente. Você dá aquela cutucada, aquela lembrada, rapaz, o financeiro ele me lembrou, tem um boleto vencido aí, vamos pagar, pronto, de uma forma sutil, Sim. mas que a cobrança seja feita pelo setor responsável, que é o financeiro. Vendedor é para ser agradável, é para trazer coisa boa, é para contar piada para o cliente, para ele rir e no final fechar o negócio. É isso. Muito bem. Eu fico pensando assim, mas se for aquele que está no começo ainda ali a pé, como você estava no começo, Aham. ele poderia fazer o quê, assim, nesse caso? Botar outra pessoa para falar, mesmo que botar minha irmã para fingir que é o financeiro, né, da minha empresa. Eu acho que dá até uma certa autoridade, né? É, Porque mostra que ele não é o sim, faz tudo sim, ali, né? claro, é. É Muito bom. verdade, é uma É estratégia. uma estratégia. Fiquei pensando aqui na pessoa, quando você estava lá no começo, como que É você porque a cobrança fazia? faz parte também, né? Sim, A cobrança faz parte. E nesse cenário que a gente está atual, de tantas incertezas comerciais, né? Que hoje os sim, empresários eles estão segurando ao máximo investimentos, é né? verdade. Nós íamos num ritmo, a gente ia num volume de crescimento e, de repente, depois da eleição, o Brasil ele está esperando o que vai acontecer, Sim, né? Então, se eu pudesse falar assim, uma dica, por exemplo, agora, não é a hora de investir em novos negócios. Eu não investiria agora em novos negócios. Você tem que também ser muito sábio para entender o mercado ao seu redor ali. O que acontece hoje no nosso mercado, no nosso Brasil hoje, ele requer um pouco mais de estudo, de observação. Então é um momento de você parar, o que você tem, você fica ali, segura
e fica observando como é que nós vamos fechar o ano de 2023. Né? Então, o momento agora é você observar, é você ver como está o cenário político, econômico, e para 2024, sim. Conforme for desenrolar isso, aí você... Porque parar de trabalhar ninguém vai, ninguém pode. Né? Eu acredito também que quebrar nosso Brasil não quebra. É muito grande, tem uma extensão territorial gigantesca, é um país rico. Cada estado é pujante em determinada coisa. Né? O Amazonas tem a Zona Franca. Né? Mato Grosso tem as fazendas, Goiás tem um gado. Então, São Paulo é outro mundo das indústrias também. Quebrar nós não quebramos, o Brasil não quebra, mas é importante que você observe, né? com muita clareza, com muita propriedade de que forma que o mercado vai ficar, para você poder investir e galgar novos desafios e negócios aí. Tem que ter cautela nesse Muita momento, né? Porque a gente cautela. está numa transição, né, É. política. Então, é como tem muita gente que fala assim, não gosto de política. Mas a gente respira política. Tudo na vida é política, Maeve, né? eu tava, na conversa que eu tive com a Elida aqui, eu falei que a ninguém hoje, no momento atual, é mais dado o direito de ser apolítico. De ser aquela pessoa que não quer saber de política, que não entende de política. A ninguém mais é dado esse direito. Você tem que conhecer. Exato. Você tem que saber discutir. E para o vendedor, então, sabe? Para o vendedor é imprescindível que ele tenha conhecimentos políticos para poder debater. Debater é diferente de você tomar partido e falar coisas assim que vá prejudicar a tua relação comercial. Não pode. Né? Não pode. Então, mas você tem que conhecer o atual cenário que a gente está passando. Isso é para o vendedor, para o profissional de vendas, ele saber se posicionar numa conversa, ele saber falar como está o mercado, entender como está o mercado é imprescindível. Né? Como eu falei, o vendedor hoje ele tem que ser preparado, um profissional preparado. Tem que ser preparado, né? Porque assim, a gente vai falar de investimento do seu cliente ali, né? Como é que tu vai falar ou determinar preço ou de repente chegar com um cliente, né, e oferecer uma venda para ele aí de, sei lá, de um commodity, por exemplo. De um commodity. A gente fecha muito commodity, né? Commodity é aquele material que hoje está um preço, amanhã está outro, à tarde está outro, ele oscila muito. É na bolsa, porque são petroquímicas. Nós trabalhamos direto, nosso produto é direto ligado em petroquímicas, que é embalagem, derivadas de petróleo. Então, assim, como é que ele vai fechar? A gente atende muita indústria, que eles liberam pedidos de negociações para a gente de 2,5 milhões, 3 milhões. Como é que eles vão liberar uma negociação dessa se amanhã ou depois o preço pode ou baixar ou aumentar? Então, você tem que saber o que você está fazendo, porque numa situação dessa, se você não conhecer o cenário real que você está negociando, você acaba prejudicando o teu cliente. E o que ele vai deixar de fazer? Ele vai deixar de comprar de você, porque aí ele perde a confiança. E o cliente, quando ele perde a confiança no fornecedor dele, acabou para você, porque vendas é alicerçada assim à base de confiança. Maeve, eu não tenho um cliente que assine pedido comigo. Muito tempo já que um cliente não assina pedido. Por quê? Porque tem a questão da confiança. Sim. Né? Hoje, as indústrias, claro, elas geram pedido no sistema, mandam via e-mail, mandam via sistema, nós recebemos. Mas eu digo assim, aqueles clientes de médio e grande porte também, por muitas vezes... eles me passavam um pedido pelo WhatsApp, pelo telefone. De tal confiança que eles têm no trabalho da gente, na nossa empresa, né? De que o que eles pediram, no preço que eles pediram, a quantidade que eles pediram vai ser entregue daquela forma. Então, em vendas, confiança é tudo. E a partir do momento que o cliente, em alguma negociação, que você não tem aquela informação, voltando à questão de você saber o que está acontecendo no cenário, e você acaba prejudicando o teu cliente, aí acaba. A questão confiança, não existe mais venda, não existe mais negócio, não existe mais nada. E ele ainda esse vendedor ainda corre o risco, né, de
A gente sabe que os clientes, eles também fazem, eles são o nosso funil de vendas, né? Eles Sim. fazem o boca a boca. De ele sair e falar, né? Ó, Com não certeza. compra com aquele rapaz e aí você vai E ainda perdendo, né? mais Manaus, gente. Manaus, eu vou falar para vocês. Eu costumo falar em São Paulo, quando eu estou, no Paraná. Manaus só tem 3 ruas, tá? Constantino, Djalma e Torquato. Eu falo isso O também. que eu quero dizer com isso? É que Manaus todo mundo se conhece. Exatamente. Então, se vão falar bem ou mal de você, você sabe muito rápido, entendeu? O mercado, ele corre muito rápido. Isso é verdade. Então tem que ter todo esse Tem cuidado. que A ter cuidado. confiança A é. confiança é tudo. Em vendas, a confiança é tudo. Eu tenho uma pergunta, justamente envolve um pouco isso, né? Da questão da confiança. Como é que você acha que um empreendedor, qual dica que você dá para ele recrutar um bom vendedor, um bom representante para a empresa dele? Você tem 2 opções. Ou você tira um profissional do mercado, você compra o passe dele. Se é um profissional bom, que você quer muito, você compra o passe dele. Acontece muito no mercado isso, né? Você conhecer aqueles profissionais que te chamam a atenção e você acaba comprando o passe. Ou, se você não quiser, como a gente fala, profissionais com vícios, né? Porque como em toda profissão existem os profissionais com vícios, bons e ruins. É você capacitar alguém desde o começo, é você fazer um profissional nele. É você investir tempo, investir dinheiro, que aí entra treinamento, né? Ele acompanhar você nos clientes para conhecer a tua estratégia, a tua forma de trabalho, demanda um pouco mais de tempo. Mas você tem um profissional verde ali, né? Que você molda ele do jeito que você quer. Então, assim, tem 2 estratégias. Ou você vai em busca no mercado e compra o passe de alguém que já está lá, né, e paga o preço, ou você forma um profissional. Não só em vendas, acho que todo segmento é muito difícil hoje você contratar bons profissionais. Eu achava, Maeve, que depois da pandemia ia melhorar. Né? Como eu também achava que o ser humano ia melhorar depois da pandemia. Mas eu acho que não mudou muito, não. Eu achava que depois da pandemia os profissionais iam dar um pouco mais de valor ao seu trabalho, né, ao seu emprego, a forma de levar a vida profissional. Mas um dos nossos gargalos em Manaus, é você contratar bons profissionais. Né? Sobra vaga. Eu sempre digo, sobra vaga. Falta profissionais qualificados. Esse é o nosso gargalo hoje. Né? Até para você formar uma equipe de vendas, você encontra essas dificuldades. Verdade. Realmente é uma questão. Não sei mais, a gente de vez em quando debate isso aqui, né? Não sei mais se é uma questão cultural ou. Mas é difícil falar, O nosso né? estado, a nossa cidade é muito rica. Existem N oportunidades. Aqui a pessoa só fica desempregada, eu costumo dizer, se ela quiser, realmente. Aqui não se passa fome. Aqui eu digo que Manaus é muito abençoado. Aqui é uma terra de oportunidade. Você vê a quantidade de empresários que vêm de fora e fazem fortuna em Manaus. Sim. Né? Então, assim, eu acho que em vista disso, em vista de ser assim um local tão próspero, com tanta facilidade, eu acho que as pessoas não dão devido valor, né, que deveriam dar a se capacitar, a se preparar para o mercado de trabalho. Né? Se você vai em São Paulo, uma secretária, para ser contratada, ela precisa pelo menos ser bilíngue, uma secretária executiva. Né? Para um executivo de vendas ele ser contratado, ele precisa ter pelo menos um ensino técnico, para ele saber o que ele está falando ali para o cliente. Manaus ainda está muito aquém disso. Sim. Né? Às vezes a gente tem que contratar assim no desespero, porque a gente tem que preencher aquela vaga ali. E a gente prefere formar, contratar logo e ir dosando e vendo se vai dar certo, se não vai. Mas a gente enfrenta essa dificuldade em Manaus. Essa dificuldade em Manaus eu acho que não é só da nossa área de vendas. Eu acho que do modo em geral, né?
Também acho, vejo muito. No modo geral, é muito difícil mesmo contratar pessoas. Tem sempre que ver, né, essas características e tudo mais da pessoa que você citou mais cedo também para gente. Algumas características, né, do vendedor Sim. de alta performance. Eu queria saber, assim, se tem alguma história peculiar que você já teve que enfrentar e resolver durante toda essa sua trajetória aí nesse segmento do seu trabalho, das vendas, no começo também. Maeve, eu sou muito feliz em dizer que eu só tenho histórias boas, Que né? bom. Nunca tive um cliente que me deu prejuízo, nunca. Na minha trajetória toda, eu nunca tive um cliente que a gente forneceu, que a nossa empresa forneceu e a gente teve algum entrave financeiro, não recebeu. Eu digo que, graças a Deus, a gente só tem boas histórias para contar, boas experiências, né? Então, assim, Manaus é como eu te digo, é uma cidade pequena, mas grande ao mesmo tempo, proporcional aos negócios que a gente fecha aqui. Mas a gente, se for falar de histórias, só tem histórias boas, graças a Deus. É, Que bom, que bom. Então, assim, eu queria que você deixasse para gente um recado, né? Para as pessoas, as pessoas que estão começando a vender, que pretendem serem representantes um dia, né? E para os empresários também que estão nesse ramo, estão enfrentando dificuldades. Quais são as dicas, o recado que você pode deixar para essas pessoas? Maeve, a gente tem uma vontade muito grande de dar nossa parcela de contribuição para quem quer começar a empreender, para quem quer começar a abrir seu próprio negócio, né? Ontem eu recebi uma mensagem no meu direct de uma pessoa que não é de Manaus, mas que acompanha a gente, viu o nosso podcast, disse: Leocádio, eu acho muito legal, eu acho que eu estou te acompanhando, eu acho que você tem muito conteúdo para repassar. E o mais engraçado, você quer ajudar, você quer passar isso de forma 0800. Porque a gente vê muito o inverso, as pessoas que querem criar alguma coisa para vender, né? Mas não é isso que a gente procura. Realmente o que a gente quer é poder ajudar, é poder dar nossa parcela de contribuição, né? É por isso que a gente vem fortalecendo essa ideia de criar o podcast do Momento Empreendedor, né? Que está tendo ajuda aqui do Estúdio Inspiração para fazer isso acontecer, que é para poder falar com aquela pessoa que realmente tem a vontade de empreender, de montar o seu negócio, porque não é fácil. É fácil para a gente que já está há muito tempo, mas para quem quer montar sua empresa, até a parte do KNAI que ele vai colocar, para ele abrir a empresa dele, se ele colocar um KNAI errado, a empresa dele já incide em outro imposto, ele já deixa de ser simples, já passa a ser lucro presumido. Então, são essas situações pequenas que a gente quer dar, fora as nossas estratégias de venda, fora a nossa vivência de venda, existem essas peculiaridades também, que a gente quer ajudar as pessoas, porque eu acho assim que, vou falar novamente, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se você não consegue passar para as pessoas aquilo que a vida te deu, aquilo que o mercado te deu, aquilo que você construiu, se você não consegue ajudar pessoas, você tem que parar e repensar a tua forma de viver, né? Porque eu acho que tudo é uma constância. A vida, ela é feita de você dividir, de você ajudar o próximo, né? E é nisso que nós acreditamos. Que maravilha, que mensagem, hein, gente? Muito bom, ó, já estou ansiosa para o próximo Pronto. episódio. A gente está chegando aqui, né, na nossa reta final. Adorei esse Pô, bate-papo. que legal, também gostei muito. Ai, que bom. É claro, não deu pra gente falar ainda tudo, mas é justamente porque a gente tem que fazer suspense, gente. Pro próximo episódio, teremos mais assuntos, não é não, Isso, Leocádio? dicas de como abrir uma empresa de representação comercial, né, que a gente já está trabalhando, dicas de como formar a tua equipe de vendas, e aí vamos complementando com algo a mais. Que legal, é isso mesmo. Então, pro próximo, vocês já pegaram aí, né, o pouquinho do que vai ter. Já, Leocádio já deixou aí o recadinho pra É gente. isso aí, gente. Então, até o próximo Momento Tchau, Empreendedor. tchau, obrigado.
Muito bom.